Boa noite a todos. A paz do Senhor esteja no coração de vocês. Por favor, acompanhe a leitura da palavra no último livro da Bíblia, denominado Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22. 3 versículos iniciais dessa passagem das Sagradas Escrituras. Tema da mensagem de hoje: curados para sempre. A última mensagem da nossa série intitulada A Cura. Diz assim a palavra de Deus em Apocalipse 22, versículos 1 ao 3. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro e passava no meio da rua principal. De cada lado estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano, uma em cada mês, e cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e seus servos o adorarão. Fique à vontade, meu irmão, minha irmã, tome o seu assento para darmos sequência à ministração da palavra. Imagine um remédio capaz de curar todo tipo de doença. Imagine algo ainda melhor. Um mundo sem patologias, onde todas as pessoas são saudáveis. Parece uma utopia, algo irreal. Chega a ser inimaginável. Mas à luz da Bíblia, essas situações que eu acabei de citar são plenamente possíveis. Um remédio que cura todas as enfermidades e um mundo onde não existe qualquer tipo de doença. Um mundo sem plano de saúde. Um mundo sem hospital, um mundo sem médico, sem enfermeiro, porque todas as pessoas desfrutam de uma saúde plena. No livro de Apocalipse, a última revelação de Deus escrita para a humanidade, existe uma profecia que prevê a extinção de todas as doenças, onde a terra estará livre de vírus, bactérias, anomalias e principalmente da morte. Essa é a principal profecia do livro de Apocalipse. A terra se tornando um lugar perfeito para se viver. Esse livro de Apocalipse, prevê essa ocorrência a partir do momento que Jesus Cristo despontar dos céus. Quando Jesus Cristo descer das nuvens com poder e grande glória, a Bíblia afirma que a velha terra e o velho céu darão lugares a uma nova terra e um novo céu. Deus fará novas todas as coisas. E entre as muitas novidades oferecidas por Deus para esse novo lugar, encontra-se uma terra sem qualquer tipo de doença. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês, meus irmãos.
eu gostaria de conversar com vocês sobre esse tema, curados para sempre, que pode ser identificado com clareza no capítulo 22 de Apocalipse. E nesse capítulo 22 de Apocalipse, nos 3 primeiros versículos, aparece a seguinte verdade: na nova terra, a cura será para todos. Eu vou repetir porque a repetição tem caráter pedagógico. Na nova terra, a cura será para todos. O livro de Apocalipse é repleto de símbolos e códigos. Ele é diferente da maior parte das escrituras. Quando você folheia essa parte da Bíblia, você encontra números enigmáticos, figuras enigmáticas e até mesmo objetos enigmáticos. Diante disso, todas as vezes que estivermos lendo o livro de Apocalipse, precisamos considerá-lo como um livro simbólico, como um livro cheio de figuras de linguagem. Jamais devemos interpretar Apocalipse ao pé da letra, pelo menos na maioria dos seus escritos. Nem tudo que está no livro de Apocalipse pode ser considerado literal. As verdades contidas neste livro são literais. Os objetos, porém, são simbólicos, são figurados. O grande desafio, quando a gente explora o livro de Apocalipse, é detectar as verdades através daquilo que os objetos citados indicam. As figuras de linguagem escondem verdades importantíssimas. Deus quis revelar o final dos tempos através de enigmas. É necessário olharmos para os objetos citados em Apocalipse e descobrirmos quais são as verdades que ali o Senhor deixou para nós. O capítulo 22, que a gente está utilizando como base para essa mensagem, apresenta de maneira simbólica um rio de águas cristalinas que flui do trono de Deus e percorre a rua principal da Cidade Santa. Cidade Santa é o termo usado para os novos céus e novas terras que os filhos de Deus habitarão depois que Jesus aparecer neste mundo. E na Cidade Santa, o escritor de Apocalipse declara que tem o trono de Deus, e desse trono emana um rio que corta o centro da cidade. Esse rio é límpido, é cristalino, é transparente. Eu não sei se os irmãos são afeiçoados a rios. Alguns gostam de praias, outros gostam de piscinas. Dependendo da localização, as águas de um rio podem ser mais escuras do que outras. Mas neste caso, o rio é límpido. É possível olhar para o rio que flui do trono de Deus e perceber o quanto ele é cristalino, o quanto ele é puro. Esse rio percorre a rua principal da cidade. Mas eu não quero me deter ao significado desse rio, porque é um rio simbólico.
O livro de Apocalipse tem muitos símbolos. Não dá para a gente passar aqui meia hora falando de todos os símbolos. Eu quero me deter à árvore que se encontra às margens deste rio, em Apocalipse 22. Existe uma árvore no centro da cidade. Uma árvore que está às margens deste rio de águas cristalinas que flui do trono de Deus. Olhando para o contexto de Apocalipse, a gente descobre que essa árvore é a árvore da vida. Aquela mesma árvore que Adão e Eva contemplaram no jardim do Éden. Aquela mesma árvore que Adão e Eva optaram em não comer do fruto, para comerem do fruto proibido. João é o autor do livro de Apocalipse, foi quem recebeu a visão deste lugar para poder escrever para nós. E ele diz, ao olhar para essa árvore, que essa árvore, além de ser frutífera, porque é capaz de alimentar o mundo inteiro. João descobre que as folhas desta árvore têm poderes medicinais. As folhas da árvore da vida possuem poderes medicinais. É o que está escrito aqui na Bíblia. Essas folhas, segundo a palavra, servem para a cura das nações. Dependendo da Bíblia que você lê, Apocalipse 22, vai aparecer a expressão saúde, ao invés de cura. As folhas da árvore da vida servem para oferecer saúde para todos os povos. Essa árvore, meus irmãos, simboliza a eternidade concedida por Deus àqueles que creem em Jesus. E no pacote desta bênção chamada eternidade, aparece o assunto principal desta reflexão: a saúde para todos. Irmãos, na cidade santa, cidade mencionada nessa parte da Bíblia, a folha da árvore está disponível para todos os povos. Isso tem um ensino profundo, porque na nossa sociedade atual, não podemos afirmar que existe equidade. Lutamos por igualdade social, mas percebemos que a maneira como a nossa humanidade funciona, não conseguimos alcançar um benefício que seja para todos. E quando a gente fala de saúde, isso é ainda mais grave, porque nenhum de nós pode negar que nos dias de hoje, algumas pessoas desfrutam de privilégios quando o assunto é saúde. Os mais abastados possuem planos de saúde, enquanto os menos abastados dependem da saúde do governo. Os mais abastados são favorecidos, os menos abastados são desfavorecidos. Podemos afirmar que quando a Bíblia diz que esta folha, ou as folhas desta árvore, servirão para a cura de todos os povos, a palavra está nos dizendo que quando Jesus Cristo fizer novos céus e novas terras, não haverá privilégios para ninguém, porque as bênçãos de Deus serão para todos. Deus oferecerá saúde para todos. A saúde não será restrita às nações mais ricas e desenvolvidas. Será muito diferente do que acontece nos nossos dias. Na nova terra, meus irmãos,
a saúde será perfeita para todas as pessoas. Não importa o saldo bancário, não importa a cor da pele, não importa o sobrenome familiar, não importa a origem, a etnia. A Bíblia diz que na nova terra Deus tem preparado saúde para todos. Não haverá atendimento VIP para quem quer que seja. Todos terão direito à saúde plena. Crer em Jesus e viver para Ele, meus irmãos, nos permitirá desfrutar dessas bênçãos. No livro de Apocalipse, quando a gente lê com cuidado, a gente descobre que tem espaço para muita gente. Deus tem um espaço para todas as pessoas. Ele mesmo disse em João capítulo 14, na casa de meu pai, tem muitas moradas. Mas o próprio livro de Apocalipse, ele afirma que nem todos ocuparão os espaços. Infelizmente, nem todos desejarão viver para sempre com Deus. Porque a vida com Deus exige compromisso com o seu Filho Jesus. A Bíblia diz em João 3, versículo 16, um dos versículos emblemáticos da Bíblia, da seguinte maneira: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Marcos 16 afirma: quem crê nele, no Filho de Deus, será salvo, mas quem não crê nele será condenado. Deus deseja que eu e você possamos morar eternamente com Ele. Você acha que Deus criou você apenas para desfrutar das benesses desse tempo? Que essa terra nos oferece, conquanto tem as suas belezas, é muito pequeno diante das grandezas que Deus tem preparado para nós. 1 Coríntios 2, versículo 10, a Bíblia afirma: aquilo que jamais subiu ao coração do homem, aquilo que o olho humano jamais visualizou, é o que Deus tem preparado. Deus tem preparado algo muito melhor do que eu e você experimentamos nessa terra. Se nós crermos em Jesus, ouvirmos a sua voz, obedecermos as suas palavras, nossos nomes estarão escritos no livro da vida. O Senhor Jesus Cristo voltará a este mundo, nos arrebatará. E neste novo lugar a Bíblia diz que nós teremos acesso às folhas da árvore da vida, que servirão para a nossa saúde plena. Imagine você obter saúde plena. Você jamais adoecer. Você jamais sofrer as consequências das enfermidades. Na nova terra, a cura será para todos. Apocalipse 22 também nos apresenta uma outra verdade. Eu a construí de uma maneira muito atualizada, contextualizada. Ouça-me. Na nova terra, a imunização será eterna. Na nova terra, a imunização será eterna. Fala sério. Nunca ouvimos tanto falar de imunização como nos dias de hoje. Eu arrisco dizer que muita gente aprendeu o significado de imunidade depois dessa pandemia. A palavra imunizar, imunidade, imunização e seus derivados não faziam muito sentido para a maioria de nós. Mas por conta dessa pandemia, nós aprendemos o que significa imunidade. Praticamente todos nós saberemos dizer o significado de imunidade. Talvez não de uma maneira científica, técnica, mas entenderemos o que é estar imunizado.
E essa pandemia, meus irmãos, a Covid-19, que ainda tem afligido muitos de nós, tem demonstrado o quanto é importante estarmos com a nossa saúde protegida. O quanto é importante. Quantas pessoas, ao serem vacinadas, elas estão postando a vacina ou o ato da sua vacinação no status, no WhatsApp, Facebook, Instagram. Grupo da minha família, quem se vacina, faz questão de tirar uma foto, uma selfie. Alguns fazem uma gravação. As pessoas sabem o quanto é importante estarem imunizadas, o quanto é importante viverem protegidas. Estão preocupadas. É por isso que a fabricação das vacinas foi acelerada. E existe um interesse muito grande das autoridades públicas em imunizar a população. No versículo 3, irmãos, de Apocalipse 22, a Bíblia diz que na nova terra não haverá mais maldição. Sabe o que a Bíblia está dizendo para a gente? Que nós estaremos imunizados para toda eternidade. Não haverá mais coisas ruins. É o texto que diz, Apocalipse 22, versículo 3. Ali não haverá mais maldição sobre coisa alguma. Quando a gente vai realizar um culto como esse, no tempo de pandemia, a gente mantém todo o ambiente higienizado. Esse microfone somente eu uso. Quando há alguma necessidade de entregar esse microfone a alguém, um voluntário faz questão de higienizar esse microfone. Os bancos que vocês estão sentados estão devidamente higienizados. Existe toda uma preocupação profilática. Queremos manter o lugar higienizado para proteger a nossa saúde. A Bíblia está dizendo para a gente que o novo lugar que moraremos com Deus será completamente imunizado. Não haverá mais necessidade de uma profilaxia, de uma higienização, porque não haverá maldição sobre coisa alguma. Uma mãe nunca mais se preocupará com um filho que põe a mão no chão e depois leva a mão à boca. Não haverá mais bactérias. Não haverá mais vírus. Você entende o que a Bíblia está dizendo? Não haverá maldição em lugar nenhum. Coisas ruins jamais acontecerão. Isso é imunidade eterna, meus irmãos. Aqueles que creem em Jesus e permanecerem na sua presença, morarão com Deus e jamais serão surpreendidos por uma pandemia ou qualquer outra doença. As doenças, elas nos surpreendem. Por mais que a gente não queira adoecer, vez ou outra nós somos surpreendidos por um sintoma de determinada enfermidade. Na nova terra nós não teremos essa preocupação. Jamais nos preocuparemos em usar máscaras. As máscaras serão descartadas. Não teremos mais preocupação em ter contato com outras pessoas por conta de uma possível enfermidade contagiosa. Porque o texto diz, não haverá maldição sobre coisa alguma. É maravilhoso porque Apocalipse, versículo 3 do capítulo 22, afirma que ao invés de maldição, que haverá naquele lugar é o trono de Deus. O trono de Deus é uma espécie de garantia de imunidade. Por esses dias, meu time do coração, que ganhou hoje, por sinal, tem um São Paulino que está me gravando aqui, vai ficar no celular dele. Por esses dias, o meu time jogou com o público. O futebol voltou a ter público em Brasília. Nessa ocasião me chamou a atenção os critérios para as pessoas participarem daquele jogo. Os torcedores precisariam apresentar seus cartões de vacinas. Só poderiam entrar naquele estádio de futebol pessoas imunizadas.
Os que não foram imunizados não puderam entrar. Na nova terra, meus irmãos, que vai nos dar a garantia de imunidade não é um cartão de vacina. O trono de Deus estará no meio da cidade. O próprio Deus, aquele que garante saúde, estará diante de nós. Nós veremos a Deus. Você já parou para imaginar o quanto será maravilhoso conhecer Deus face a face? Quantos de nós ficamos impressionados quando conhecemos alguém famoso? Na minha juventude mais jovial, eu de longe vi o Pelé num carro. Até hoje eu não esqueci, eu vi o Pelé. Eu não conhecia o Pelé, mas eu vi o Pelé. Me senti importante, porque vi o rei do futebol, o maior atleta do século. Quantos de nós ficamos impressionados por conhecer pessoas famosas? Imagine como será a sensação de conhecer o próprio Deus. A Bíblia diz que ali no meio da cidade estará o trono de Deus. E os servos de Deus o adorarão. Não haverá mais a necessidade de nos ajuntarmos como estamos fazendo agora, para fazermos um culto a Deus de maneira organizada, porque nós veremos a Deus a todo momento, teremos contato com Ele diuturnamente. Que coisa impressionante. Nós buscamos a Deus nessa terra não por causa dos favores que Ele pode nos oferecer aqui neste mundo, porque tudo aqui neste mundo é passageiro, é efêmero, é descartável. Nós buscamos a Deus porque existe um encontro marcado, um encontro que transcende a compreensão humana. Porque por mais que tenhamos benesses de Deus nesta vida, em algum momento morreremos. E depois que morrermos, para onde iremos? O que faremos? Se a vida fosse somente isso que está diante dos nossos olhos, teríamos muitas dificuldades de entender Deus como alguém que nos ama. Alguém que nos põe nesta vida apenas para desfrutar de algo passageiro. Mas não, a Bíblia está nos dizendo que existe uma promessa duradoura, a promessa de vida eterna. E essa ideia de eternidade é uma coisa boa, irmãos. Porque nós aprendemos a respeito de eternidade com os filmes. E nos filmes, seres eternos costumam ser maus. Lembra da lenda dos vampiros? Tem um filme chamado Entrevista do Vampiro, com Tom Cruise e Antônio Bandeiras. Filme antigo. Naquele filme, um vampiro, ele está dando uma entrevista a um repórter e ele diz o quanto é ruim a eternidade. Na lenda humana, eternidade é uma coisa ruim, maléfica. Mas à luz da Bíblia, a eternidade é algo perfeito. É uma vida plena. É uma sensação indescritível. E uma das benesses da vida eterna prometida por Deus é uma vida completamente imunizada, sem doença, meus irmãos. O câncer nunca mais nos amedrontará. A Covid-19 também não. Jamais adoeceremos. É uma promessa que Deus fez para nós. Estejamos firmes em Jesus. O Senhor deseja que participemos desta promessa. Deus criou a humanidade plenamente saudável. A doença é uma bizarrice contraída pela nossa natureza pecaminosa. A gente tem dificuldade de lidar com as doenças porque fomos criados para viver com saúde. A gente tem dificuldade, a gente fica incomodado, a gente fica desconfortável com as doenças. Por isso que o Criador, na Bíblia, deseja restaurar a nossa condição original. É exatamente isso que Apocalipse nos ensina. Por isso que o texto fala que tem uma árvore no meio da cidade santa.
E aqueles que creram no Senhor e permaneceram na sua palavra, obedecendo os seus mandamentos, permanecerão ali desfrutando de uma saúde para a eternidade. Esse ensino é reconfortante, porque nos garante que após a volta de Jesus jamais adoeceremos. Não haverá febre, dor, mal-estar ou qualquer outro sintoma patológico. Nunca mais você adoecerá. Nunca mais você ficará preocupado com seu filho por conta de uma doença. Essa é a promessa de Deus. Quero convidar você, por favor, meu irmão e minha irmã, a ficar em pé.